o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e atrás do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, leitura em consciência e transformamos consciência em responsabilidade real. Hoje encerramos o capítulo 9 do livro O Poder do Hábito. Vamos nos situar, vamos ficar todos na mesma página? Livro O Poder do Hábito, dividido em 3 partes. Primeira parte já estudada, o hábito dos indivíduos. Segunda parte já estudada, o hábito das organizações empresariais. Terceira parte, que é a que estamos finalizando hoje, os hábitos das sociedades. Dentre elas, no capítulo 9, que se chama A Neurologia do Livre-Arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? E hoje é a parte final do capítulo 9, é a 4ª parte do capítulo 9. Vamos encerrando esse capítulo, já com a pergunta mais difícil de todas. Nós somos, afinal, responsáveis pelos nossos hábitos? Bom, para responder essa pergunta, o livro vai colocar lado a lado 2 histórias muito extremas, A do Brian Thomas, que assassinou sua esposa, ele tinha terrores noturnos, e da Andy Beckman, que desperdiçou sua herança porque era viciado em jogos, em cassinos. Bom, vamos fazer a leitura da última parte do capítulo 9, depois eu vou destrinchar, tudo isso para vocês e vou pegar os pontos-chave para a gente transformar isso em lições de vida e implementar na nossa vida real, Vida prática. Vamos lá. Brian Thomas assassinou a sua esposa. Andy Beckman desperdiçou a sua herança. Há uma diferença em como a sociedade deveria atribuir responsabilidade? O advogado de Thomas argumentou que o seu cliente não era culpado da morte da esposa porque agira inconscientemente, automaticamente, porque a sua reação fora deflagrada por acreditar que um intruso a estava atacando. Ele nunca escolheu matar, disse o seu advogado, e, portanto, ele não deveria ser considerado responsável pela morte dela. Por essa mesma lógica, Andy Beckman, como sabemos pela pesquisa de Reza Habib sobre o cérebro dos jogadores compulsivos, também foi movida por anseios poderosos. Ela talvez tenha feito uma escolha naquele primeiro dia em que se vestiu bem e decidiu passar a tarde num cassino. E quem sabe nas semanas ou nos meses seguintes. Porém, anos depois, quando ela estava perdendo $250 mil numa única noite, quando ela estava tão desesperada para enfrentar o impulso que ela se mudou para um estado onde o jogo era ilegal, ela não estava mais tomando decisões conscientes. Historicamente, na neurociência, vem se dizendo que pessoas com lesões cerebrais perdem parte de seu livre-arbítrio, disse Habib. Mas, quando um jogador patológico vê um cassino, o caso fica muito semelhante. Parece que ele está agindo sem escolha. O advogado de Thomas argumentou, de um modo que todos acreditaram, que o seu cliente cometera um engano terrível e carregaria a culpa pelo resto da vida. No entanto, não está claro que Andy Beckman sente quase a mesma coisa? Me sinto tão culpada, tão envergonhada pelo que eu fiz, ela me disse. Sinto que decepcionei todo mundo. Sei que jamais vou conseguir compensar isso, não importa o que eu faça. Dito isso, há uma distinção fundamental entre o caso de Thomas e o de Beckman. Thomas assassinou uma pessoa inocente, cometeu o que sempre foi o mais grave dos crimes. Andy Beckman perdeu dinheiro. As únicas vítimas foram ela mesma, sua família e uma empresa de $27 bilhões que lhe emprestou $125 mil e ela ficou devedora.
Thomas foi libertado pela sociedade. Andy Beckman foi considerada responsável por seus atos. 10 meses depois que Andy Beckman perdeu tudo, a Harhars tentou receber o dinheiro do seu banco. As notas promissórias que ela assinou voltaram e por isso a Harhars a processou, exigindo que Andy pagasse suas dívidas com um adicional de $375 mil de multa, efetivamente uma punição civil por ter cometido um crime. Ela os processou de volta, alegando que ao estender o seu crédito, as suítes grátis... Gente, me perdi. E a bebida, a Harhars se aproveitara de alguém que eles sabiam que não tinha controle sobre seus hábitos. O seu caso percorreu todas as instâncias até a Suprema Corte Estadual. O advogado de Andy Beckman, usando argumentos parecidos com os que o de Thomas usara em defesa do assassino, disse que ela não deveria ser considerada culpada porque estava reagindo automaticamente a tentações que a Harhars pôs na frente dela. Ele argumentou que uma vez que as ofertas começavam a vir, quando ela entrava no cassino, seus hábitos assumiam o comando e era impossível controlar o seu comportamento. Os juízes, agindo em nome da sociedade, disseram que Andy estava errada. Não há nenhum dever legal comum que obrigue um operador de cassino a abster-se de tentar atrair ou contatar jogadores que ele sabe ou deveria saber que são compulsivos, escreveu a corte. O Estado tinha um programa de exclusão voluntária, no qual qualquer pessoa podia pedir que seu nome fosse incluído numa lista que exigia que os cassinos a proibissem de jogar. E a existência do programa de exclusão voluntária sugere que o legislativo pretendia que os jogadores patológicos assumam pessoalmente a responsabilidade por evitar a compulsão pelo jogo e se proteger contra ela, escreveu o juiz Robert Hucker. Talvez a diferença entre o resultado do caso de Thomas e o de Beckman seja justa. Afinal, é mais fácil se compadecer de um viúvo arrasado que de uma dona de casa que jogou tudo fora. Mas por que é mais fácil? Porque parece que o marido de luto é uma vítima, enquanto a jogadora falida recebeu a punição que merecia. Porque alguns hábitos parecem que deveriam ser tão fáceis de controlar, enquanto outros parecem estar fora de alcance. E o mais importante, é correto sequer fazer uma distinção? Alguns pensadores, escreveu Aristóteles na Ética a Nicômaco, afirmam que é por natureza que as pessoas se tornam boas, outros que é por hábito e outros que é por instrução. Para Aristóteles, os hábitos eram soberanos. Os comportamentos que acontecem sem pensar são a evidência da nossa natureza mais verdadeira, ele disse. Portanto, assim como um terreno precisa ser preparado de antemão, se deve nutrir a semente, também a mente do aluno tem que ser preparada em seus hábitos, a fim de gostar e desgostar das coisas certas. Os hábitos não são tão simples quanto parecem. Como tentei demonstrar ao longo deste livro, os hábitos, mesmo depois que estão arraigados em nossas mentes, não são um destino inevitável. Podemos escolhê-los, uma vez que sabemos como fazer isso. Tudo o que sabemos sobre os hábitos, através de neurologistas estudando pacientes de amnésia e experts organizacionais reestruturando empresas, é que qualquer um deles pode ser alterado, se entendermos como funcionam. Centenas de hábitos influenciam nossos dias. Eles orientam o modo como nos vestimos de manhã, como falamos com os nossos filhos e adormecemos à noite.
Eles afetam o que comemos no almoço, como realizamos negócios e se vamos fazer exercícios ou tomar uma cerveja depois do trabalho. Cada um deles tem uma deixa diferente, um gatilho diferente e oferece uma recompensa única. Alguns são simples e outros são complexos, apoiando-se em gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos sutis. Porém, todo hábito, por maior que seja sua complexidade, ele é maleável. Os alcoólatras mais viciados podem ficar sóbrios. As empresas mais disfuncionais podem se transformar. Um menino que largou o ensino médio pode se tornar um gerente bem-sucedido. No entanto, para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar os gatilhos e as recompensas que impulsionam as rotinas do hábito e encontrar alternativas. Você precisa saber que possui o controle e ser autoconsciente o bastante para usá-lo. E cada capítulo deste livro é dedicado a ilustrar um aspecto diferente de por que esse controle é real. Por isso, embora tanto Andy Beckman quanto Brian Thomas tenham feito variações da mesma alegação de que eles haviam agido por hábito, de que não tinham controle sobre suas ações, porque esses comportamentos aconteciam automaticamente, parece justo que eles devam ser tratados de modo diferente. Andy Beckman só deve ser considerada responsável e Brian Thomas libertado porque Thomas nunca soube que os padrões que o levaram a matar sequer existiam, muito menos que ele podia dominá-los. E uma vez que sabe que um hábito existe, você tem a responsabilidade de mudá-lo. E se ela tivesse tentado com um pouco mais de empenho, talvez conseguisse ter tomado as rédeas de suas compulsões. Outras pessoas já fizeram isso, mesmo diante de tentações maiores. Isso, em alguns aspectos, é o que este livro procura mostrar. Talvez um assassino sonâmbulo possa argumentar de forma plausível que não estava ciente de seu hábito e que, portanto, não é responsável por seu crime. Mas quase todos os outros padrões que existem na vida da maioria das pessoas, o modo como comemos, o modo como dormimos e o modo como falamos com os nossos filhos, como gastamos sem pensar o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso dinheiro, são hábitos que sabemos que existem. E uma vez que você entende que os hábitos podem mudar, você tem a liberdade e a responsabilidade de transformá-los. Quando você entende que os hábitos podem ser reconstruídos, o poder do hábito torna-se mais fácil de controlar. E a única opção que resta é pôr as mãos à obra. Toda a nossa vida, nos disse William James no prólogo, na medida em que tem forma definida, não passa de uma massa de hábitos. Hábitos práticos, hábitos emocionais e hábitos intelectuais, sistematicamente organizados para a nossa felicidade ou o nosso sofrimento e nos conduzindo irresistivelmente rumo ao nosso destino, qualquer que seja ele. William James, que morreu em 1910, vinha de uma família cheia de realizações. Seu pai era um teólogo rico e prestigiado. Seu irmão Henry era um escritor brilhante e bem-sucedido, cujos romances ainda são estudados hoje em dia. William, já com mais de 30 anos, era a pessoa não realizada da família. Ele foi doente quando criança. Quis tornar-se pintor. Depois se inscreveu na faculdade de medicina e mais tarde partiu para juntar-se a uma expedição pelo rio Amazonas. Então abandonou isso também. Ele se torturava em seu diário por não ser bom em nada.
e, além disso, não tinha certeza se podia melhorar. Na faculdade de medicina, visitara um hospital para doentes mentais e vira um homem se jogando contra uma parede. Um médico explicou que o paciente sofria de alucinações. James não disse que muitas vezes sentia como se tivesse mais em comum com os pacientes do que com seus colegas médicos. Hoje cheguei mais ou menos ao fundo e percebo claramente que eu preciso enfrentar a escolha de olhos abertos. James escreveu em seu diário em 1870, aos 28 anos. Devo francamente deitar fora toda a questão moral, como se fosse inadequado para as minhas aptidões inatas. Em outras palavras, será que o suicídio é uma opção melhor? É isso que ele estava perguntando, né? Devo francamente deitar fora toda a questão moral, como se fosse inadequado para as minhas aptidões inatas, né? Se sentindo inadequado. 2 meses depois, James tomou uma decisão. Antes de cometer qualquer ato precipitado, faria um experimento de 1 ano. Passaria 12 meses acreditando que tinha controle sobre si mesmo e seu destino, que podia melhorar, que possuía livre-arbítrio para mudar. Não havia prova de que isso era verdade, mas ele se libertaria para acreditar, apesar de todas as evidências contrárias que a mudança era possível. Acho que ontem foi uma crise na minha vida, ele escreveu em seu diário. No que dizia respeito à sua capacidade de mudar, vou assumir por enquanto, até o ano que vem, que não é uma ilusão. Meu primeiro ato de livre-arbítrio será acreditar que tenho livre-arbítrio. Ao longo do ano seguinte, ele praticou todo dia. Em seu diário, escrevia como se nunca houvesse dúvida de seu controle sobre si mesmo e suas escolhas. Ele se casou, começou a lecionar em Harvard, começou a conviver com Oliver Wendell Holmes Jr., que mais tarde se tornaria juiz da Suprema Corte, e Charles Sanders Peirce, um pioneiro no estudo da semiótica, num grupo de discussão chamado por eles de Clube Metafísico. 2 anos após escrever aquele registro no diário, James mandou uma carta para o filósofo Charles Renouvier, que teorizara extensamente sobre o livre-arbítrio. Não posso perder essa oportunidade de lhe falar da admiração e gratidão que foram inspiradas em mim pela leitura dos seus ensaios, escreveu James. Graças ao Senhor, eu possuo pela primeira vez um conceito inteligível e razoável de liberdade. Posso dizer que através dessa filosofia estou começando a vivenciar um renascimento da vida moral. E posso lhe garantir, Senhor, que isso não é pouca coisa. Mais tarde ele escreveria a famosa afirmação de que a vontade de ter fé é o ingrediente mais importante para criar fé na mudança. E que um dos métodos mais importantes para criar essa crença eram os hábitos. Os hábitos, ele notou, são o que nos permite fazer uma coisa com dificuldade da primeira vez, mas logo fazê-la de modo cada vez mais fácil e, por fim, com prática suficiente, fazê-la de modo semi-mecânico ou com praticamente nenhuma consciência. Eu acho essa frase linda. Uma vez que escolhem quem querem ser, as pessoas crescem na maneira como foram exercitadas, assim como uma folha de papel ou um casaco, quando vincado ou dobrado, tende a depois cair sempre nas mesmas dobras idênticas. Se você acredita que pode mudar, se faz disso um hábito, a mudança se torna real. Este é o verdadeiro poder do hábito. A revelação de que os seus hábitos são o que você escolhe que eles sejam. Uma vez que essa escolha ocorre e torna-se automática, ela não apenas é real, como começa a parecer inevitável. É a coisa, como escreveu James, a coisa que nos conduz irresistivelmente rumo ao nosso destino, qualquer que seja ele.
O modo como habitualmente pensamos em nosso ambiente e em nós mesmos cria os mundos onde cada um de nós habita. Tem 2 peixes jovens nadando juntos. E eles, por acaso, encontram um peixe mais velho nadando no outro sentido, que acena para eles e diz: "Bom dia, meninos, como vai a água?" Disse o escritor David Foster Wallace a uma classe de graduandos em 2005. E os 2 peixes jovens continuam nadando um pouco. Então, uma hora, um deles olha para o outro e diz: "Água? O que é água?" A água são os hábitos, as escolhas impensadas e as decisões invisíveis que nos cercam todos os dias e que, pelo simples ato de olharmos para elas, se tornam visíveis de novo. Ao longo de toda a sua vida, William James escreveu sobre os hábitos e o seu papel central em gerar felicidade e sucesso. Ele acabou dedicando um capítulo inteiro de sua obra-prima, que se chama Os Princípios da Psicologia, a esse assunto. A água, disse ele, é a analogia mais apropriada para como um hábito funciona. A água escava um canal para si mesma, que vai ficando mais largo e mais profundo. E após ter deixado de fluir, ela retoma, ao fluir novamente, o caminho antes traçado por ela própria. Você agora sabe como redirecionar esse caminho. Você agora tem o poder de nadar nessa água, que são os hábitos. Lindo, né? O capítulo 9 termina aqui e a parte 3 do livro também termina aqui, né? Que fala sobre os hábitos das sociedades. A próxima parte do livro é o apêndice, tá? Mas nós vamos tratar dele no próximo vídeo. Bom, então vamos voltar lá no que o livro fala para nós, porque eu quero pegar isso e transformar isso em atitudes para hoje ainda na nossa vida real. Então vamos lá. Então a gente falou sobre 2 casos, né, nessa última parte do capítulo 9. Só que nos 2 casos, Brian Thomas, que assassinou a esposa, e Andy Beckman, que desperdiçou a sua herança, os advogados de ambos usaram o mesmo argumento, que eles não escolheram conscientemente, né, não estavam conscientes no momento da escolha, que eles agiram por hábito, porque já estava automático, e no caso do Brian Thomas, a sociedade aceitou o argumento. Ele foi considerado not guilty, que eles falam, né? Inocente. No caso da Andy Beckman, a sociedade fez o oposto. Ela foi responsabilizada, ela foi processada e ela foi punida. E aí o livro vem e provoca você, né? O livro fala, por quê? Onde que está essa linha que separa o que é um hábito, no caso do Thomas, do que é uma responsabilidade, no caso da Andy Beckman? Né? O livro vem e te confronta, te pergunta. Só que a resposta não é simples para uma pergunta dessa, mas é clara. Tá no livro, ela é bem clara, né? A gente volta a falar daquele neurocientista, o Reza Habib, né? Ele volta nessa parte do livro e ele explica. Quando alguns circuitos do cérebro assumem o controle, a sensação de que você tem escolha, ela pode desaparecer. E aí, o livro responde, né? Essa é a linha que separa hábito de responsabilidade, né? E aí o livro vem e introduz o quê? Uma distinção entre uma coisa e outra que é muito decisiva, né? Existe uma diferença entre nunca ter sabido que o hábito existia e saber que esse hábito sempre existiu e ainda assim não fazer nada para mudar esse hábito. Bingo! É isso que o texto está falando. É sobre isso, tá? O Brian Thomas
nunca soube que ele tinha um padrão neurológico de terror noturno, que o colocava em risco. Ele só achava que era sonâmbulo. Ele nunca teve a chance de se proteger. Ok? A Andy Beckman, por outro lado, sabia que tinha um vício incontrolável. Ela sabia que o jogo a dominava. Ela sabia que alguém precisava colocar limites nela, porque ela não conseguia. Ela sabia que ela precisava de ajuda. E é aqui que eu coloco para você uma frase para fechar toda essa argumentação, que é o que o livro quer nos falar. Uma vez que você sabe que um hábito existe, você tem a responsabilidade por ele. Seja para continuá-lo, dar continuidade a ele ou mudá-lo. Esse é o miolo do texto. Bingo. O Brian Thomas não tinha essa noção de que ele tinha terror noturno. Então, ele não tinha como ter responsabilidade sobre o terror noturno que ele nem sabia que existia nele. A Andy Beckman sabia que era viciada em jogo. Então, ela tinha responsabilidade sobre esse hábito de vício e tinha responsabilidade de mudá-lo. Essa é que é a fronteira, é uma fronteira moral, ok? A fronteira é moral. Porque o livro, ele não diz que os hábitos são fáceis de mudar. Não, o livro não romantiza a força de vontade, não. O livro não ignora anatomia, biologia, fisiologia, não, a neurologia, não. Mas o livro faz uma coisa muito mais poderosa do que não ignorar nada disso. Ele afirma para você que os hábitos, mesmo tendo toda essa bagagem, essa importância, eles não são o seu destino. Bingo. Os hábitos, eles são padrões que você aprende. E se você um dia não sabia fazer aquilo e aprendeu, portanto, qual é a conclusão? Você pode reaprender outros. Ou reaprender aquele mesmo hábito de uma forma benéfica. Bingo, é isso. Eles não são o seu destino. Eles são padrões que você aprendeu ao longo da vida. E, portanto, você pode reaprender. Aristóteles já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. O livro vem e puxa Aristóteles para a conversa, né? O que o livro fala sobre Aristóteles? Que ele fala que nós não nos tornamos quem somos por acaso, mas pelos comportamentos que ficamos repetindo sem pensar. E aí o livro traz outro personagem, que é William James, né? Para fechar. E eu acho que foi o fechamento mais bonito de toda a obra, porque ele tem frases lindíssimas, né? Então, William James era o fracasso da família. Ele era doente, ele era indeciso, ele estava à beira do suicídio. Até que ele tomou uma decisão radical, né? O seu primeiro ato de livre-arbítrio seria o quê? Seria acreditar que existe livre-arbítrio e que ele pode usar disso. Então, por um ano inteiro, ele agiu como se ele pudesse mudar, como se ele tivesse esse poder. E aí ele escreveu, ele pensou e ele viveu como se ele realmente pudesse mudar e como se ele realmente estivesse no controle da vida dele. E aí o que aconteceu? Ele realmente mudou. Ele construiu uma carreira, ele construiu uma vida, ele construiu uma obra que acabou por moldar a psicologia moderna, né? Então, a crença que ele tinha na mudança, o que ele fez com aquilo? Porque ele praticou isso durante um ano. Ele transformou isso num hábito. Olha que mágico. É isso que o livro está falando. E aí, esse hábito, ele deixou que virasse o seu destino. E aí o livro termina nessa parte, né? E é nessa parte que termina o livro
E começa o quê? A sua responsabilidade pessoal sobre os seus hábitos, né? Vamos refletir. Olha as perguntinhas que eu vou fazer. Pensa aqui comigo. Quais hábitos você já sabe que existem? Ou seja, Andy Beckman já sabe que existe, mas você evita encarar. Mas você sabe que eles existem. Pensa neles aí agora. Onde que você usa o é mais forte do que eu como uma desculpa silenciosa para continuar deixando esses hábitos te comandarem? Pensa aí, agora. Que padrão você sabe que você poderia mudar se você tomasse essa decisão? Se você se comprometesse consigo mesmo, assumisse essa decisão. Qual padrão você sabe que você consegue mudar? Você não nasceu desse jeito. E se os seus hábitos conduzem irresistivelmente ao destino, como disse, né, William James, para onde que os seus hábitos estão te levando? Para o céu ou para o inferno? Pensa aí. Muita gente já está com a resposta na ponta da língua, né? E não gostou da resposta. A liberdade, gente, ela não está em nunca cair no automático. Não. A liberdade está em reconhecer que aquilo ali está funcionando no automático. E então reconstruir, refazer, transformar, modificar. Bingo? Porque no automático a gente vai continuar fazendo várias coisas. Então, você não é livre só quando você não cai no automático. Não, você vai continuar caindo no automático. O importante é reconhecer, gente, isso aqui que eu faço é automático, mas é bom ou é ruim? Benéfico ou maléfico? Faz mal para alguém? Faz mal para mim? E transformar o que for necessário. E no meu livro Mente de Ouro eu te ensino exatamente isso. Como você transforma consciência em prática, decisão em disciplina e disciplina numa nova identidade. Né? O Mente de Ouro, ele é um método para quem não quer mais terceirizar a própria vida para os seus próprios impulsos, para as suas emoções ou para padrões antigos que estão sendo repetidos ano após ano. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ainda tem um bônus que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. Ele vem com exercícios pequenos, práticos e diários para que tudo isso se transforme num novo hábito na sua vida. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem o link e acessarem o Mente de Ouro. Agora eu vou fazer uma pergunta e essa eu quero, como sempre, de praxe, que você responda nos comentários. Qual hábito você já sabe que existe? E você decide, a partir de agora, hoje, assumir a responsabilidade de transformar. Pensa, primeiro dia do ano, não teria pergunta melhor para fazer do que essa, né? Qual hábito você já sabe que existe? Mas você decide, a partir de hoje, assumir a responsabilidade de que vai transformar. Porque ele precisa ser transformado, não está te fazendo bem. Ok? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui a ciência encontra com a ética. Aqui o conhecimento se transforma numa direção para a sua vida. Hábitos, gente, não tenham medo deles. Os hábitos, eles não são a prisão. Não é isso que o livro quis mostrar. Os hábitos, muito pelo contrário, eles são o caminho. É o caminho que você percorre a sua vida inteira. É de hábitos. Mas uma vez que você entende como que esse caminho foi criado, você ganha o poder e a responsabilidade de redirecioná-lo da melhor maneira possível. A água agora é visível, né?
conforme os peixes lá conversando. O mais velho, que já sabia que estava mergulhado na água, perguntou para os mais jovens, que ainda não sabiam nada da vida: a água tá boa? Que água? Agora, para você, a água já é visível. E agora você já sabe nadar, porque o livro te ensinou. E eu te ajudei aqui. Agora você já sabe nadar. Ok? Como sempre, eu termino te lembrando que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso eu tô aqui. Porque eu tô lendo essa página para você. Eu estou lendo essa página para você e por você. E com você. Então, já te peço, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, dá o seu like, comenta, compartilha e continua comigo, vem comigo. Porque a partir daqui, o jogo não é mais sobre somente saber, é sobre saber e escolher agora. Porque agora você já sabe que existe e agora você tem que saber escolher. No próximo vídeo, eu vou para o apêndice do livro e o apêndice do livro vai trazer um guia para o leitor de como usar essas ideias. Um beijo grande no coração de vocês.